Dois, três e já. Muito bem, galera. Gravação, gravei, tô aqui, tô falando para vocês sobre a nossa última prova do ano. Começa com a letra A de artes, tá? Nós vamos estar trabalhando 4 assuntinhos em artes, igual nós trabalhamos 4 em religião. Primeiro assunto, releitura de uma obra de arte. Segundo assunto, Semana da Arte Moderna, que teve aqui no Brasil. Terceiro assunto, Dia da Consciência Negra, que foi inclusive nosso tema da P7. Vocês vão usar aquela pesquisa lá para ajudar na prova. E o último assunto, caricatura. Não foi exatamente nessa ordem que eu apresentei o assunto, mas eu trabalhei esses 4 assuntos, tá bom? Não tá difícil. O que é uma releitura de uma obra de arte? É simplesmente a sua versão daquela obra de arte. Então, você vai pegar uma obra de arte conhecida, vai procurar fazer aquela obra de arte o máximo possível de parecido, mas com um toque seu. Uma cor, ou com uma cor diferente, ou com um objeto que não estava ali. Entendeu? Então, isso é fazer a releitura de uma obra de arte. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Alguém, por exemplo, a proposta que eu fiz na prova. Na prova, eu pedi para vocês pintarem, fazerem a releitura da obra de arte do Nascimento de Jesus. E lá tem a pintura que eu quero, a releitura, né? Então, o que acontece? Você vai olhar para aquela pintura, procurar fazer o mais possível. Na pintura tem José, tem Maria, tem um bebê Jesus, assim, deitadinho em cima da manjedoura. Você vai ter que acrescentar naquela pintura algo que não tem ali, ou pintar com uma cor diferente, ou inverter a ordem de José e de Maria, entendeu? Procurar fazer o mais parecido possível, porém com alguma característica que seja diferente do que se costuma usar. Isso é fazer uma releitura. É você... O mais ou menos possível, né, tia? Hã? É o mais ou menos possível. Mais ou menos isso aí. Mas tá legal, a prova tá muito massa, principalmente essa parte da releitura aí. Tem uma lá que eu achei hilária, galera. Não vou nem dar dica aqui porque é prova, né? Vamos lá. Tem uma releitura lá que eu achei engraçada demais. O segundo assunto que nós trabalhamos foi caricatura, galera. O que é caricatura? Caricatura é um desenho que você faz e nesse desenho você exagera uma característica da pessoa. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem o queixo pequeno, igual eu tenho um queixo pequeno, lá na caricatura vai ficar menor ainda. Se a minha testa é grande, lá na caricatura ela vai ficar maior ainda. Então, um desenho feito para provocar graça. Quem olha para uma caricatura já olha para sorrir, para achar engraçado, sabe? É um desenho que provoca humor, que provoca graça. O objetivo da caricatura é esse. Só que quando a gente vai fazer uma caricatura, a gente não vai... Claro que a gente aqui, nós que estudamos caricatura de forma superficial, não vai focalizar em muita coisa, mas os verdadeiros caricaturistas, quando eles vão representar uma caricatura, eles não prestam atenção só nos detalhes físicos. Eles também observam as características de comportamento. Do tipo assim, tem gente que tem o hábito de piscar o olho, né? A gente chama de cesto, o cesto de ficar piscando o olho. Na caricatura, eles vão colocar esse cesto. Tem gente que tem um cesto de passar sempre a mão no cabelo. Vocês conhecem alguém assim, com algum cesto? Na caricatura aparecem esses cestos. Então, essas características comportamentais, psicológicas, nos verdadeiros caricaturistas, eles costumam representar isso nos seus desenhos, tá? Nos desenhos. Lá na prova também tá legal. Tem, acho que 2 caricaturas bem massa lá para vocês identificarem. Tá super fácil, tá? Deu para entender aí o que é uma caricatura? Sim. Tia, eu até imagino que uma dessas é uma de Neymar. Ai, ai, ai. E o segundo assunto que nós trabalhamos lá na prova foi a questão a Semana da Arte Moderna. Quer dizer, o terceiro assunto, Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna, galera, ela aconteceu em São Paulo há muitos anos atrás, no ano de 1922. Nem minha avó era nascida nessa época, tá? Alguns artistas que moravam fora do Brasil, que tinham estudado, por exemplo, na Europa, vieram para o Brasil e quando eles estavam aqui, eles
tiveram uma ideia de propor uma pintura diferente daquela pintura que se costumava fazer aqui, aquela pintura tradicional, colonial. Então, eles trouxeram a proposta dessas pinturas diferentes. E isso ficou conhecido como Semana da Arte Moderna. Apesar de ter sido uma semana, ela durou bem mais do que isso, viu, galera? Não lembro agora quanto tempo, mas ela durou mais de uma semana. Na época, na exposição que teve da Semana da Arte Moderna, não teve só quadros, que às vezes, quando a gente fala de arte, a imagem que vem na cabeça é só quadros, né, pinturas, mas não é. Existem várias coisas, e uma dessas coisas que teve nessa exposição de arte moderna foi a literatura, poemas, escritos, textos escritos, livros, representando essa nova ideia que se queria apresentar. O nome foi esse, né? Semana da Arte Moderna, porque esse evento modernizou as pinturas, ou o que é modernizar as pinturas? Deu uma visão diferente, né? Para as pinturas que eram feitas até então, para os textos que eram escritos até então. Na verdade, a Semana da Arte Moderna, galera, recebeu inúmeras críticas. Inúmeras. Já era de se esperar, né? Porque quando você tenta inovar algo, você recebe muitas críticas. Porém, depois de um tempo, o evento ganhou a importância que hoje tem. E os artistas, dentre eles Tarsila do Amaral, Portinari, ficaram muito conhecidos, suas obras, né? E os escritores também que participaram, tá bom? O nosso quarto e último assunto é o Dia da Consciência Negra, que foi o último assunto que eu abordei lá. Foi o assunto também que caiu na P7. O Dia da Consciência Negra é comemorado dia 20 de... Quem lembra? 20 de... Novembro. Isso! 20 de novembro, né? Essa data foi escolhida com muito cuidado, porque 20 de novembro, galera, realmente é o dia em que nós relembramos a morte de Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Um grande líder escravo, né? O líder escravo... Ele foi um grande líder das tribos. Isso. Eles formaram um quilombo na época, né? O Quilombo de Palmares, e Zumbi dos Palmares era o líder. Ele lutou para manter o povo que morava no quilombo dele longe da escravidão, e o povo era todo escravo. Ele lutou para manter esse povo livre da escravidão. Na verdade, eles não ficaram, acho que durou, se não me falha a memória, foi uns 30 anos, quase 30 anos, o quilombo deles. E, se não me falha a memória, galera, já tem tempo que eu estudei sobre o tempo que durou o quilombo. Mas não importa, o foco aqui é você saber que a data de 20 de novembro foi escolhido no dia da morte de Zumbi dos Palmares. Como é que ele morreu? Ele morreu em batalha, lutando contra os paulistanos que queriam invadir o quilombo deles, né? Então, os guerrilheiros lá, eles lutaram muito. Zumbi foi um dos líderes que morreu nessa batalha. Depois da morte de Zumbi, e justamente nessa batalha, o quilombo de Palmares foi invadido e foi derrotado. Mas a morte dele não passou em vão, porque depois dessa discussão toda, dessa briga toda, conseguiu-se a liberdade, né, dos escravos, e de lá para cá, os escravos têm tentado adquirir sua dignidade. Por que eu digo isso? Porque uma vez como eles eram escravos, não é todo mundo que olha para os negros com cara de quem tem os direitos que os homens brancos tinham. Então, eles demoraram a ter direitos de escola, de saúde, alimentação, trabalho. Existe um racismo, e isso não apenas no Brasil, tá? Quero deixar isso claro. Esse detalhe do racismo, ele não é apenas brasileiro, ele é geral. É quase em todos os países do mundo onde teve trabalho escravo. Aí, galera, o que acontece? Esse dia, 20 de novembro, celebra, então, uma conquista do povo africano que morou aqui no Brasil e dos seus descendentes. Hoje, os descendentes dos escravos são vítimas de racismo, de preconceito. Toda vez que a gente comemora, ou lembra, ou conversa sobre o Dia da Consciência Negra, a gente está relembrando de que temas como discriminação não é aceito. O racismo não é aceito, é crime. Então, toda vez, todo ano, quando se discute esse assunto, quando se lembra essa data, quando se comemora essa data, isso vem à mente. Essa data surgiu por causa de um
professor e escritor brasileiro, Silveira Oliveira, o nome do cara. Ele e alguns estudantes gaúchos, né, lançaram a proposta, e essa proposta foi assinada por um dos presidentes do Brasil, que eu não lembro agora o nome, não sei se foi Lula, acho que foi Lula, para entrar em vigor. Só que não é todos os estados brasileiros, como eu disse para vocês, que tem esse dia como um dia comemorativo. Ele está no calendário nacional, mas alguns estados não comemoram como deveriam. Rio de Janeiro, eu sei que comemora. Não posso falar mais dos demais, porque eu não lembro, não gravei. Eu sei que a Bahia não comemora, mas alguns órgãos públicos baianos comemoram o dia Eu 25 acho que a Bahia é o único estado que não, né? Não, existem muitos que não comemoram. Muitíssimos. Tem pouquíssimos que comemoram. Não chega nem a 10. Não chega a 10. São poucos. Poucos os estados brasileiros que aceitam essa data festiva, né? Comemorativa ou relembrativa. Data de consciência mesmo. Nós precisamos valorizar a nação africana e dar a eles todo o apoio, porque eles sustentaram o Brasil com o seu trabalho forte, né? E enriqueceram a nossa cultura com suas comidas, suas tradições, com as inovações que eles trouxeram quando vieram da África. Então, hoje nós somos gratos aos africanos pelo trabalho prestado aos brasileiros. Eu sou descendente de africano. Minha família tem raiz africana também, porque os brasileiros é uma mistura, né? Então, a minha família, por exemplo, tem raiz africana. Então, nós somos muito gratos aos negros pelo trabalho prestado no passado e pelo trabalho prestado no presente, porque com luta, com garra, com determinação, eles continuam fazendo o trabalho, fazendo do Brasil essa grande nação que é. Tá? Foram esses os assuntos, galera. Trabalhar.